Na avaliação, a gente vai sempre ir para o lado de que toda avaliação funcional classifica as crianças em atraso ou não, mas hoje o que se usa, né, a nomenclatura é um desenvolvimento típico e atípico. Né? Hoje a gente tem muitas situações em que o uso de nomenclatura está muito sensível. Então, a gente chegar para uma família e falar assim, olha, o seu bebê tem um desenvolvimento anormal e a gente vai precisar intervir com essa e essa técnica. Isso não soa muito bem, não é tão bem aceito. Quanto a gente falar assim, ele tem um desenvolvimento atípico, que não é comum, e a gente está indo buscar a normalidade ou esse desenvolvimento típico. A conversa parece que muda mesmo que a gente queira dizer a mesma coisa, então tá aqui só para a gente ter um cuidado extra com isso. Como a gente já falou aqui, é relativo às características populacionais e culturais, né? Eu tenho colegas que já foram questionadas aí com relação ao uso de escalas internacionais, e isso tem sim que ser levado em consideração, mas não pode ser um fator que barre você de usar aquela avaliação, porque ela ainda não existe aqui, tá bom? Cuidado com a complicação demasiada. O que isso quer dizer? A gente colocar muita coisa na frente da avaliação. Eu não vou avaliar porque eu não tenho o curso, eu não vou avaliar porque ninguém aqui tem a certificação, eu não vou avaliar porque eu não tenho prática, eu não vou avaliar porque aqui na UTI ninguém conhece essa escala. Não, né? Isso não funciona. O que funciona é fazer o que você tem com o que você tem agora. Eu tenho certeza que ninguém aqui chegou já sabendo tudo no primeiro atendimento que foi fazer na UTI, principalmente da parte respiratória, e que a gente foi se adaptando à avaliação respiratória, se adaptando aos instrumentos, aos equipamentos que a gente usa na UTI, conforme o tempo foi passando. Com as escalas é a mesma coisa. A primeira vez que eu usei a TIMP, primeiro que eu tive que parcelar a avaliação, porque demorou mais de 1 hora para eu avaliar essa criança, e ela ficou cansada, obviamente, eu não podia mais acreditar no resultado daquele teste, e com o tempo isso foi melhorando, e hoje uma pessoa experiente demora de meia hora a 40 minutos para concluir todos os itens da TIMP, por exemplo. Então, é insistência, paciência, bastante estudo, e olhar se aquilo que está sendo uma barreira para você é realmente uma barreira, ou se é só uma coisa que está ali colocando um fator de complicação para você não fazer uma coisa que estaria ao nosso alcance. E tem uma coisa que eu nunca, mas nunca mesmo vou cansar de falar, é que funcionalidade aqui no Brasil é uma coisa que só a gente olha. Só a gente, fisioterapeuta, olha para esse desfecho, tá? Então, é nossa responsabilidade puxar esse carro e envolver os profissionais necessários para que isso seja bom, para que o desfecho disso seja bom. Então, se vai precisar envolver a equipe médica, no caso de analgesia, troca do horário de medicação, a gente envolve. Se a gente vai precisar envolver o pessoal da Nutri para garantir que essa criança tenha substrato nutricional para poder fazer exercício, para poder ser estimulada. Se a gente vai fazer ação em conjunto com a Fono, com a TO, então a gente que vai ter que puxar esse carro, tá bom? É a única coisa que a gente não divide com nenhum outro profissional da UTI. Então, isso tá na nossa responsabilidade, e eu acho que a coisa mais maravilhosa da nossa profissão é ver que a gente é realmente o profissional que mais se importa com movimento e com funcionalidade. E a gente tem que ter em mente, quando a gente está avaliando, vou aproveitar e usar os bebezinhos que eu coloquei aqui embaixo na aula, que existem coisas que são esperadas para cada faixa etária e para cada etapa do desenvolvimento. Então, mesmo que a gente use a mesma escala de avaliação, como vai ser o caso da GM, a gente vai ver mais para frente, as etapas do desenvolvimento, tanto típico quanto atípico, no caso dos prematuros, eles têm que ser levados em conta. Então, não adianta a gente saber tudo de uma determinada escala e não ter noção de qual é o desenvolvimento comum neuropsicomotor de uma criança com relação a habilidades sensoriais, motoras e no desenvolvimento em conjunto com o crescer dessa criança. Então, aqui tem um lembrete, quando a gente avalia os prematuros, a gente já sabe que esse nosso alvo de avaliação está em risco de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, pela própria prematuridade. E muitas vezes a escala é necessária porque o que seria típico já caiu por terra, porque ele já chegou aqui esculhambado, ele já chegou aqui antes do tempo, já chegou aqui sofrendo a interferência do que é estar ali dentro do ambiente da UTI, completamente diferente do ambiente intrauterino. E aí, aqui, ó, faltou o exemplo aqui, saiu errado, vou mudar isso aqui antes de mandar esses slides.
Mas quando a gente avalia uma criança de 24 semanas, um prematuro de 24 semanas, a gente não pode esperar que ele tenha o mesmo resultado, alcance os mesmos marcos motores que uma criança que nasceu termo. Então, isso é muito importante quando a gente avalia os prematuros.